E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta série, aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, é o seguinte, essa semana eu decidi falar com vocês sobre o Hotel Cecil, algumas pessoas chamam de Cecil, enfim, eu chamo de Cecil e vou continuar chamando assim. E, obviamente, vou acabar falando da Elisa Lam, não tem como, porque a série foi pra falar do Cecil, mas na verdade a gente sabe que acabou sendo uma série para falar de quem? Da Elisa Lam. E que série é essa? Eu tô falando da série da Netflix, Cena de Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. E vamos lá, por que eu tô trazendo a série aqui? Tem treta sim, gente, tem treta nessa série, porque essa série foi o maior abafo, passação de pano que eu já vi na vida. Eu lembro de quase tudo o que aconteceu nesse caso, por isso também eu nunca quis trazer esse caso pra cá, porque eu sabia que teria que ser tocado em assuntos que eram, assim, na época não era uma coisa que se discutia muito, né? Que era, no caso, a bipolaridade. E, obviamente, ali, coisas que aconteceram com essa moça poderia ter acontecido até mesmo devido à condição que ela estava enfrentando naquele momento. Mas aí, o que aconteceu? Isso significa que ela poderia acabar dentro de uma caixa d'água fechada? Não, isso não significava, porque a caixa d'água, ela tinha 9 metros de altura por 3 de largura, era uma caixa d'água com uma tampa de ferro e ninguém que tá dentro da água consegue impulso suficiente para fechar uma tampa tão pesada. E aí vocês vão dizer para mim, mas na série isso foi explicado? Não, na série isso foi abafado. A Netflix, inclusive, está enfrentando um processo devido a ter passado esse documentário, né? Colocado esse documentário. Agora, quem tá processando, eu não sei. Talvez a família da Elisa Lam, não sei. Só que está enfrentando esse processo porque parece que quem, inclusive, pagou muito dinheiro para esse documentário vir a público foi quem comprou o hotel. Vocês lembram lá da cena da gerente do hotel dizendo que o hotel foi vendido, que ela torcia para a grandiosidade do hotel, e ela vai entrando em contradições sobre a opinião dela e como ela via aquele hotel várias e várias vezes, gente. Deixa o like aqui de vocês, tá? Logo agora no começo do vídeo, é bem importante pro meu trabalho, ajuda bastante. Eu ainda tô lutando aqui com essa câmera pra ver se eu consigo usar direitinho. A última vez tava olhando pro microfone e não pra tela. Espero que dê tudo certo dessa vez, por favor, meu pai. Se você já deixou o like, me segue também nas redes sociais, no @Joyce Rodrigues Oficial. Por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e assim vocês não perdem nada, tá? E quando vocês me marcam, sempre reposto nos stores. E lembrem sempre de deixar um pontinho, deixar qualquer coisinha aí depois o like de vocês para poder gerar engajamento e vocês sempre receberem aí o conteúdo, a plataforma indicar o conteúdo para vocês, ok? Eu vou chamar a vinheta e depois da vinheta a gente vai conversar um pouco sobre essa série. E aí vocês vão tentar, pensem comigo e também criem a teoria de vocês. Então, Penny, Jack, vinheta. Essa série ela é uma série com 4 episódios longos, episódios de 1 hora. E aí, qual era a proposta da série? Falar sobre o Hotel Cecil, certo? Então vai contando ali no começo. Tem umas encheções assim de linguiça, são importantes, eu sei que são importantes, mas assim, não para aquele contexto, não para o contexto que a série foi levada. Também é relevante, mas na minha opinião também ajudou ali a fazer com que, bom, vamos mudar um pouco o foco para ver se eles se distraem durante a série e param de perceber aí algumas coisas que ficaram um pouco visíveis, e eu vou explicando pra vocês aqui, tá bom? Quando começa a série, já começa dizendo que uma garota chamada Elisa Lam tinha desaparecido no dia 1º de fevereiro. Então a família tinha entrado em contato com a polícia, parece que 2 dias antes, para dizer que a garota de 21 anos do Canadá, que estava em Los Angeles, tinha desaparecido. Ela sempre entrava em contato com a família e tudo mais. E aí parece que a polícia então começa a tentar buscar aí o que aconteceu com essa moça e tal. Tudo bem, a polícia faz ali as suas investigações. Primeiro que já começa eles dizendo que entraram no hotel, pediram as fitas, né, as câmeras de segurança e tudo mais. O trecho que é replicado muitas e muitas e muitas vezes é da fita, então, que vazou. Vazou não, tá? A fita não vazou. Essa cena, parece que é um vídeo de 4 minutos que a gente sempre assiste, que é o do elevador. O que acontece foi o seguinte, aquele lugar, gente, imagina a Cracolândia. Seria mais ou menos isso, é o equivalente aqui pro nosso país. É um lugar onde tem
diversas atividades aí ilícitas. As pessoas são moradoras de rua, tem muita gente do bem, gente do bem mesmo, que acaba lá porque não tem nenhum outro recurso, não tem para onde ir. E lá também, obviamente, existe o quê? Um grande consumo de substâncias ilícitas. Então, o local, ele é extremamente mal visto. E o problema é que isso acabou recaindo sobre o Cecil. Inclusive, o governo entrou, acho que em 1970, com uma ordem de que o Cecil fosse um hotel. Vocês já viram aqueles programas americanos de acumuladores? Quando as pessoas falam assim, o governo vai liberar uma verba para você passar uns meses numa moradia e num hotel. Esse hotel é para esse tipo de moradia, são moradias baratas. Então muitas pessoas moravam lá ou de graça ou pagavam muito pouco. A própria gerente do hotel lá chega a dizer que tinham pessoas morando lá $400 por mês. Imagina, você morar num hotel a $400. Só que não era o Hotel Cecil como todo mundo imagina, não. O lugar era um horror, tá? Então, aquela cena, tem uma cena que vocês que sempre me assistem aqui, que o Richard Ramirez, ele está, inclusive, num hotel, o hotel bem pulgueiro mesmo, você não sabe se é um hotel ou se é um local de apartamentos muito pequenos, então, às vezes, num hotel morava uma família, era aquela coisa, assim, bem precária mesmo a situação dessas pessoas, e o Richard estava por lá. Por que tem essa cena naquela série, né, na série do American Horror Story? Porque justamente, inclusive, ele esteve, né, no Hotel Cecil, ele passou um tempo no Hotel Cecil, assim como diversos outros, enfim, né, infratores e também SKs e tudo mais. Isso faz do Hotel Cecil um lugar assombrado? Não. Faz o Hotel Cecil um lugar de uma energia péssima? Claro, é óbvio. E dá para perceber também que ninguém quis muito melhorar isso, não. Quando eles decidiram melhorar isso, o que eles fizeram? Foram tentando destruir o nome Cecil. Paralelo ao Cecil, um outro nome com uma outra fachada, querendo criar e enganar as pessoas, segundo essa gerente que teria entrado ali na administração com novos donos em 2007, que teria sido comprado ali por um grupo, e esse grupo contratou ela, que achou que ia trabalhar num hotel, enfim, muito grandioso. Ela mesma menciona que ela ia com pérolas e tudo mais, até que ela se depara com a realidade do Cecil, que era um lugar extremamente problemático. Acontece que, eu não sei se vocês repararam, que o dono, a pessoa que comprou esse hotel, que era dono desse hotel até 2017, ele não sabia que existia esse acordo aí com o governo das moradias gratuitas, das pessoas que moravam com um valor baixo mensal, e ele não gostou disso. Então ele fez o quê? Ele pediu para que ela tentasse colocar essas pessoas para fora. Só que acontece que parece que ela não fez isso, ela não conseguiu, não podia, era contra a lei. Então, o que eles decidiram fazer? Bom, a gente vai pegar o hotel, a gente vai dividir no meio, a gente vai isolar essa galera, tipo, né, pobre lá em cima, e a gente vai deixar ali uns andares ali funcionando como um hotel normal. Deram um outro nome pro hotel, então era um hotel para pessoas que estavam viajando, não queriam gastar muito dinheiro, mas que queriam um lugar limpo, seguro e aquela coisa toda. Só que o que acontece? Quando a pessoa procurava um hotel dentro daquela faixa de preço na internet, ela acabava encontrando este outro nome e não o Cecil. Só que no fundo era o Hotel Cecil. E o mais grave de tudo era, os elevadores, eles continuavam sendo os mesmos. A única coisa que não deu para desvincular desse segundo bloco, dessa segunda parte aí do hotel, porque eles fizeram de cima para baixo, né? Isolaram a galera ali que morava um pouco mais barato, ou que eram mesmo pessoas que tinham acabado de sair da cadeia, até mesmo pessoas que tinham cometido crimes e estavam se escondendo. Eles isolaram todo mundo junto na parte de cima. Agora, olha o absurdo, porque tinham pessoas ali que não eram pessoas assim, né, más, pessoas... Não, eles só simplesmente isolaram todo mundo ali. Vamos isolar, porque a gente precisa ganhar dinheiro. Tá, certo, tá, só que assim, já funcionava daquela forma e essas pessoas não imploraram para que aceitassem eles lá, foi uma coisa que eles procuraram uma orientação do governo, então eles não eram ali empecilhos. Então, quando ela entra com uma fala problemática, que ela diz, eu entrei achando que tinha um hotel e eu, na verdade, depois descobri que eu tinha um zoológico, foi o que ela quis dizer, porque ela disse, bom, eu sabia que era um hotel, eu costumava chamar de zoológico, então ela quis dizer o quê? Que ali tinham animais?
Então você percebe que ela tem ali muita frieza, não pensem que ela tinha alguma empatia com o que estava acontecendo, porque ela não tinha. E a Elisa Lam para ela foi num primeiro momento um grande problema, porque bom, temos aqui mais um, né? Porque já tinham diversas histórias que rondavam o Hotel Cecil, de assombração, de pessoas que, né, tiravam sua vida, enfim, e outros problemas, até mesmo com assassinos que passaram por lá. O hotel tinha uma fama péssima. E para ajudar, o que aconteceu? Ele ficava numa área, gente, que assim, por mais que Los Angeles, enfim, é uma cidade muito grande e tal, o local onde o Cecil acabou depois foi um local que eles chamam de Skid Row, onde eles praticamente agruparam quase todos os moradores de rua que eles queriam limpar para não deixar Los Angeles feia. Seria mais ou menos isso, né? Limpa-se pessoas, assim, retira-se pessoas e joga ali num canto. Então aquilo era um grande local para todo tipo de atividade ilegal que vocês possam imaginar. Então, assim, esse hotel, além de tudo, além de ser um hotel com uma má fama, estava num lugar problemático. Mas você não pode tirar um hotel do lugar, mas você pode tentar tirar as pessoas. E foi mais ou menos isso que a gerente desse hotel fez quando ela isolou, dando um outro nome para quem procurasse pela internet não tem a menor ideia do que é Cecil. Às vezes a pessoa talvez até tinha ouvido falar do Cecil, mas não sabe a localização. Então ela tá procurando, aquilo atende à expectativa dela e o preço era um preço assim justo, era pago. Só que quando chegava lá, o que acontece? Ela dizia o quê no documentário? Não, porque a gente reformou tudo, compramos lençóis novos, trocamos os carpetes. Mentira! Porque tem o casal. O casal, ele não fala só da água. Ele começa falando que ele tinha contratado esse hotel pela internet, tinha feito as reservas pela internet, um casal inglês que teria ido conhecer os Estados Unidos. E quando chegou lá, o que aconteceu? Os lençóis eram sujos, os carpetes pegajosos, então não teve mudança nenhuma. A única coisa que mudou foi a fachada, tá? Então esse casal deixa isso muito claro. Inclusive eles dizem, olha, vamos tentar levar isso numa boa, a gente só tá aqui para passar uns dias e aí o que vai acontecer? A gente só vem, toma banho e sai. Então se essa foi a grande mudança que eles decidiram fazer, gente, pelo amor de Deus, né? Não foi feito mudança nenhuma, isso aí foi um grande engano, tipo falha no engano. E aí tudo bem, seguiu. E quem estava, na época que esse casal chegou desaparecida, era Elisa Lam. Elisa estaria fazendo uma viagem, ela era do Canadá, eles estavam nos Estados Unidos, fazendo meio que um tour aí. Ela cursava a universidade, ela tinha 21 anos, eu acredito que estivesse de férias ou, sei lá, uma licença sabática aí da faculdade, não sei. Eu sei que ela acabou fazendo uma viagem sozinha. Elisa Lam, ela tinha uma condição, né, de ter, que a gente não pode agora falar também essa palavra bipolar, e ela tomava medicações e tudo, e parece que ela tinha descoberto há pouco tempo, assim, não tinham tantos anos. Então ela escrevia tudo que ela sentia como um diário em um blog. E muitas pessoas liam aquilo ali, então dá para perceber que ela tinha momentos na vida que ela não gostava de tomar as medicações, depois a irmã dela vai confirmar isso, e tudo isso acabou registrado no blog. Todo mundo viu, a polícia não, tá? Então assim, vamos lá. Começa se dizendo que através do blog dela, foi ajudando na investigação e ajudando a entender o contexto. Não ajudou a entender nada. Eu tenho certeza que ninguém olhou esse blog até isso cair na internet. E por que caiu na internet? Porque quando eles não tinham mais condições, não tinha pessoas o suficiente para fazer a investigação, começaram, porque ela era uma garota chinesa, a família tinha negócios, parece que no Canadá, e a família queria uma satisfação. Eles acharam que ela era uma daquelas pessoas da Skid Row. A própria gerente do hotel fala muito isso, que ela tinha um comportamento ruim, teve que colocar ela em outro quarto, mudar, porque ela estava num quarto comunitário, e que depois ela acabou gritando no hall, eu sou louca, mas eu tô, tipo, na Califórnia, tipo, todo mundo é louco. Ela fez, tipo, ela estava assim, num momento que ela não estava bem. Só que essa moça, ela estava vendo aquilo ali. E aí ela solta uma piada do tipo, todos me culpam porque Elisa poderia estar em crise e eu não chamei ajuda. Se eu tivesse chamado a polícia, será que eles teriam vindo? Só que ela tá conversando basicamente ali com a polícia no documentário, entende? Ela tá querendo se livrar daquele BO de qualquer jeito. Acontece que esse casal, por meio desse casal, a gente vai vendo como vai andando ali as investigações. Começa-se
olhar a câmera de segurança, aí é quando tem o famigerado vídeo, e tentam ver quem é a pessoa. Tem um pedaço sim que dá pra ver que tem ali, parece um sapato e tal. Não sei, pode ter sido um erro de imagem, né? Câmeras normalmente de elevador e tal é ruim. A questão do elevador não obedecer ela, é óbvio que ela apertou um botão mesmo de segurar. Ali dá para perceber, e esses elevadores, esses modelos de elevadores, eles têm sim um botão tanto para você segurar, tanto para fechar a porta como para abrir, e aí ele trava. Você tem que apertar o outro botão para ele fechar. E você vê que ela tá nervosa, provavelmente ela estava em crise, e ela acaba ali apertando aquela série de botões e acaba deixando travado aquele lá. E óbvio que deu para perceber sim, né, que ela estava assim no 14º andar, porque apaga, né, acende, apaga a luz, porque ela já está no andar correto. Bom, a questão é o seguinte: quando tudo isso começa a acontecer, ela desaparece nesse ponto. Aí existem aí as duas colocações que deixaram todo mundo aí. Como ela foi parar na caixa d'água? Tá, eu também queria saber, porque o que acontece? De acordo com a gerente do hotel, tinha um alarme na porta que dava acesso ao terraço. E que ninguém tinha acesso ao terraço sem chave, porque senão o alarme disparava e eles iriam verificar quem era. Tá bom. E assim. E aí também tinha escada de incêndio, que era uma escada de incêndio de 15 andares. Isso é muito comum, né? Principalmente nos Estados Unidos, você vê, é muito normal. As pessoas às vezes até preferem usar essa escada de incêndio, eu acho muito legal. E parece ali que ela poderia ter saído por uma janela e ter saído ali pela escada de incêndio. Eu não acredito nisso. Se ela saiu, eu acredito que ela saiu pela porta mesmo. Esse alarme não estava funcionando. Assim, olha, tenho certeza. Inclusive, tem um rapaz que ele planta, inclusive, essa dúvida, porque ele fala: todo mundo diz que esse alarme dispara quando entra aqui, né? Só que eu abri essa porta e o alarme não disparou. Por quê, gente? Coisa velha, coisa estragada, que não tem manutenção, que não tem nada, que tá sendo levado daquele jeito, respirando por aparelhos como aquele local, é óbvio que isso vai acontecer. Uma câmera de segurança, se ela der problema, ela deixa lá de enfeite para preencher ali algum requisito da justiça ou alguma lei que tenha que colocar. Então, era um local extremamente perigoso, não era para pessoas terem acesso àquele terraço e muito provavelmente estava quebrado. E em nenhum momento a polícia disse que verificou o alarme. Levaram cães, né, ali cães farejadores que chegaram até a porta. Chegaram em vários locais ali nas proximidades, mas preferiram disfarçar ali e jogar como se ela tivesse saído pela janela. Tipo, ela tava bem louca, saiu pela janela. E ela se esquiva, né? Ela fala: não, porque aqui você acha então que eu tô na administração e que esse alarme iria soar e eu não ia fazer nada? Não, ela não ia, porque esse alarme não estava ligado, então o alarme não soou, gente. E aí o que acontece? Entra um senhor nessa série que diz ser o funcionário do hotel, enfim, era o zelador do hotel, e ele vai falando que tinha encontrado a Elisa. Ele encontrou a Elisa. E por que ele encontrou a Elisa? Depois de 7 dias que a Elisa estava desaparecida, lembra do casal que falou da sujeira do hotel e tal? Esse casal, eles teriam então aberto as torneiras, né, para beber água, e tinham sentido que não tinha pressão de água, tava sem pressão. E aí eles pegaram e fizeram o quê? Bom, vamos fazer a água descer, né? E aí a água, quando começou a descer, ela desceu escura, turva, assim. E eles acharam estranho, mas depois voltou, assim. Eles pediram para mudar de quarto e aos poucos ali o outro quarto também tava com esse problema. E aí eles perceberam que tava saindo a água, inclusive o moço ali, o casal, né? O rapaz, ele fala que eles chegaram a beber aquela água, escovaram o dente, tomaram um banho, beberam daquela água. E simplesmente Elisa estava lá dentro da caixa d'água. Era ela que estava provavelmente impedindo o fluxo da água ali pelo cano, né? Ela deve ter ficado com alguma parte do corpo ali no cano e aquilo estava atrapalhando ali o fluxo de água. Só que apenas 2 dias depois que o zelador foi chamado para ver qual era o problema, o que estava acontecendo ali com a coisa da água, tudo mais, eis que ele sobe e aí ele fala que ele abriu a tampa. Você só abre o que tá fechado, certo? Ele abriu a tampa e encontra Elisa dentro do lugar, né? Tudo bem, depois disso, vai se passando tudo e tudo continua lá, vai mostrando, inclusive, o que eles fizeram com o cantor lá, o rapaz que era cantor
de metal e que o menino tinha feito vídeos. Eles falam muito de um grupo de investigadores da web que basicamente colocaram o nome do menino no lixo porque ele fez uma música e ele tinha ido no Cecil, e quando chegou lá, o que tinha acontecido? O cara tinha feito check-in no Cecil um ano antes do caso da Elisa Lam, mas tinha uma música que tinha alguma coisa ali semelhante ao caso da Elisa, e todo mundo achou que foi o menino, porque eles começaram a investigar o lugar, assim, mais do que a própria polícia. E por que isso aconteceu? Quando eles encontraram ali o corpo da Elisa, eles tinham 12 investigadores trabalhando no caso, mas teve um outro problema na delegacia e ficou, parece que só 3. E eles não conseguiam sozinhos saber o que tinha acontecido. Mesmo com cães farejadores chegando até a porta, muito provavelmente eles não chegaram até a parte das caixas d'água, porque em nenhum momento eles falam que chegaram até ali. Então depois, aí eles falam que eles sim tinham verificado, infelizmente, ela estava ali. Tudo bem, e aí esses detetives aí da web começaram a perceber várias coisas. Muitas pessoas estavam pegando tuberculose na rua, e que a faculdade que Elisa Lam estava, eles tinham um programa, um centro, onde eles estudavam a tuberculose. Então eles acreditavam, começaram a teoria da conspiração de que a Elisa estaria contaminando aquelas pessoas, que ela foi direcionada a esse local para fazer ali, contaminar aquelas pessoas. Diz que muitas pessoas ali perderam a vida, né? Então todas foram basicamente ali colocadas para fazer um exame provando que elas não estavam com aquilo. Era obrigado, meio que assim, era obrigatório fazer aquele exame de testagem ali para saber se não estava contaminado. E o nome do exame era Lam Elisa. Então assim, aquilo despertou muitas coisas e tudo despertava muitas coisas. Quando, na minha opinião, eles foram despertando um monte de coisa, não despertaram nada, porque no fundo as coisas que foram levantadas tinham sim algum sentido. Ninguém sabe se de repente naquela época não queriam limpar as ruas. Quem é que sabe? Agora, a questão é o seguinte, o hotel precisava ser vendido. Quando eles percebem que o hotel não dava dinheiro, que o hotel não rendia lucro, muito provavelmente eles queriam vender esse hotel. Já não se ganhava mais dinheiro há muito tempo. Eles foram verificar as coisas da Elisa Lam, os pertences. Gente, tinha remédio psiquiátrico, tinha tudo, e eles não sabiam que ela tinha que ela tinha ali, ela lidava com a bipolaridade, ela vivia com a bipolaridade, ela precisou que a família avisasse. Então, assim, que é isso? Assim, que perícia foi essa? Então, parece que pegaram os pertences dela, tinha computador e tinha tudo, ela tava com as coisas dela lá. E o último lugar que ela tinha ido era uma livraria. E aí a gente percebe também que ela não estava mesmo muito bem, porque uma coisa que é certa ela foi com pouco dinheiro, senão ela também não estaria no Cecil, né? E aí o que vai acontecer? Ela entra nessa livraria e ela fica preocupada e aí fica em aberto, se o livro que ela comprou seria muito pesado para ela carregar, ou a quantidade de livros que ela comprou ela conseguiria carregar. Então ela estava como? Consumindo. Quando você está viajando, você não sai comprando vários livros, porque depois é muito ruim de carregar. Mas se você está dentro de uma mania, de um episódio de mania da sua bipolaridade, isso pode acontecer. Eles fizeram uma mistura tão grande que eles começaram a dizer que ela poderia estar tentando imitar o filme Água Negra, que tinha também ali uma primeira versão, parece que em japonês, eu nem sabia disso. Vou dizer que o filme foi inspirado no caso de Elisa Lam. Só que acontece que o filme saiu em 2005. Então, o caso foi em 2012, ali para 2013, né? Eles encontraram o corpo em 2013 e tal. Então, assim, não tinha que pagar nada. E parece que já tinha esse outro filme que tinha saído antes do Água Negra ainda. E todos acabavam da mesma forma, as pessoas estavam com a mesma roupa, o casaco vermelho e tudo mais. Então começaram a dizer que ela poderia estar em crise, ter imitado aquilo e que de fato ela acabou no tanque. Por quê? Disseram que era impossível ela, com esse transtorno, estar num local com tanta, oferta de substâncias ilícitas e não estar fazendo uso, e começaram a levantar muita coisa sobre ela. Só que sai o exame toxicológico e não tem nada no sangue dela. Não tem nada no sangue, não tem nada no corpo, não tem nada em lugar nenhum. Então eles pegam e fazem o quê? Percebem que ela estava, dizem ali, que ela estava com baixos níveis de remédio no corpo, não seria condizente com a prescrição que tinha nos frascos, porque nos Estados Unidos é diferente do que aqui no Brasil. Você tem um frasco de remédio, normalmente um frasco laranja,
já tem a prescrição médica e a quantidade de quantos comprimidos você tem que tomar ali, e a data e tudo mais, e então tem como você medir essa quantidade. E aí o que vai acontecer? Eles medem e diz que não é condizente, e que várias vezes ali parece que ela começa a relatar no blog que ela não queria tomar remédios, que ela lutava ali para não tomar remédios. Então, provavelmente ela estaria se medicando mal ou não se medicando. A questão é o seguinte, eles se prendem ali nisso, e eles têm um problema. Por quê? Se eles provarem que ela tirou a vida dela no tanque, também vai ser um problema, porque entra mais uma tragédia no Cecil. E quando eles dizem também que ela poderia ter sido, colocada lá morta no tanque, também é um problema para o Cecil. Então, qual foi a forma que a polícia encontrou disso ser encerrado, não continuar, porque eles não conseguiram achar ninguém que pudesse ter cometido, o tal ato. Então, o que eles fazem? Eles colocam a morte acidental por afogamento. Então, ela muda de, Elisa tirou a própria vida para 2 dias depois, Elisa, ter tido uma morte acidental, porque assim o caso é encerrado. Encerrando o caso, não tem mais nenhum problema e qualquer negócio ali com o hotel poderia ser feito. E aí depois ficam-se as perguntas. Mas morte acidental, aí foram refazendo todo o caminho, todo o trajeto, que muito sinceramente, para uma pessoa que poderia estar ali atormentada, é um pouco complicado. Ela poderia ter tentado, sei lá, vou tentar dar um mergulho aqui nessa caixa d'água. Eu não sei, tá? Estranho, mas não sei. Agora, dizer também que ele encontrou o lugar fechado e aí depois não, foi um erro da imprensa. Tudo que a gente escutou desde 2013 sobre esse caso é mentira, tá? Ela sempre esteve fechada. E aí no documentário da Netflix foi a hora deles colocarem tudo em pratos limpos. A polícia, quem deu depoimento de que a caixa d'água estava aberta. Então isso elimina qualquer ali possibilidade de ter sido alguém. O mais certo era ela ter entrado, e não, enfim, não ter conseguido sair por algum motivo, tirou as roupas dela, porque ela foi encontrada sem as roupas, porque pode ter entrado num estado ou de querer se livrar das roupas para poder nadar melhor, ou por hipotermia, Tem aquela fase da hipotermia que a pessoa tira ali suas roupas. Então, assim, gente, não colou, porque a gente sempre soube que a caixa estava fechada. Não é possível que a polícia, em nenhum momento, quisesse ali fazer só essa correção básica, uma coisa simples, que poderia mudar todo o curso da história. Ou alguém estava lucrando muito com essa história para deixar isso a esse ponto, ou, sinceramente, essa entrevista, esse laudo, foi forjado. Isso aí essa caixa d'água nunca esteve aberta. Desculpa, mas é a real. E aí vem uma outra pergunta, mas e a questão dos botões ali? Ela tava, fugindo, então provaram que era o remédio. A caixa d'água que sempre foi fechada, não estava mais fechada, por isso foi uma morte acidental por afogamento. Eles chegaram à conclusão que ela não tinha intenção de tirar a vida dela, mas sim de repente entrar na caixa d'água e depois sair, mas não ter conseguido sair. Então, eles começam a virar toda a história e também dizer que, na verdade, o que aconteceu em relação ali ao erro, primeiro o erro ali da imprensa, Eles disseram que foi um erro da imprensa e porque as pessoas da internet se meteram muito. Acontece, amores, que é o seguinte, quando eles se viram com 3 investigadores, quem soltou aquele vídeo de desaparecida com aquele framing da câmera de segurança de 4 minutos ali, foi a polícia. Eles pediram ajuda para as pessoas da internet e as pessoas da internet foram ajudar. E depois eles disseram, não quiseram dar mais informações, nem quando o caso estava encerrado, e disseram que as pessoas que distorceram, só que por todos esses anos, eles não tiveram nenhum interesse em dizer qual era a verdade. Não, ele não foi assim, gente. Eles também não sabiam. Como é que você passa uma informação errada se você não sabe qual é a certa? Tem a informação que foi dada pela mídia e a mídia grande, a grande mídia. Isso aí você vê aí em reportagens de jornais grandes. Então, sinceramente, não colou essa história da caixa d'água estar aberta. Se vocês olharem, vocês vão ver. E aí vocês vão percebendo que essa moça, ela vai, aos poucos, ela vai percebendo que o caso da Elisa era um caso muito sério, em questão à bipolaridade dela, e ela vai colocando coisas. Parece que ela distribuía bilhetes para as pessoas vão embora desse hotel. Não tem como se provar nada disso. Ela não mostrou um bilhete desse. A polícia não tinha um bilhete desse.
Então, assim, cadê a prova disso, sabe? Não é como se ela estivesse morando lá há anos. Não, ela estava passando lá um tempo. Então, depois de tudo isso, ela ainda teve que encarar o fato de a caixa d'água de um lugar onde tem vários e vários hóspedes ali e pessoas que moram, 3 caixas d'água ficam ali abertas, né? Que podem jogar qualquer coisa ali dentro, ou sei lá, morrer um bicho. Quando eles entram lá para dar uma olhada, parece que um youtuber conseguiu entrar, inclusive foi ele que disse que o alarme não disparou, isso aí muito tempo depois de terem encontrado a Elisa. O que acontece? Ele chega lá em cima, gente, cheio de garrafa de bebida, guimba de cigarro, cheio de coisa. Como que ninguém tinha acesso àquele lugar? Vocês entendem que, assim, não dá, por mais que eu entendo que eles quiseram ali colocar como, estivemos por muito tempo agindo no erro. Não, eles não agiram no erro. Tava certo, o raciocínio está certo. Essa moça, aconteceu alguma coisa com essa moça. Tenha sido isso um crime ou tenha sido isso um ato que ela tenha feito contra ela mesma, não importa, mas não foi um afogamento acidental. E a tampa dessa caixa d'água nunca esteve aberta. Desculpa, nunca. A polícia teria encontrado. Se eles dizem, assim como eles dizem, que eles sim estiveram no terraço, que eu questiono muito isso, porque em nenhum momento eles dizem, só depois. Se eles estivessem lá, eles teriam visto uma caixa d'água aberta. É meio óbvio, mas ninguém levanta isso. Ninguém chegou e falou, mas o senhor não percebeu, porque o cara que estava lá foi quem estava ali durante ali a investigação, enfim, com os cães e tal. Ninguém pergunta para ele, mas você não viu a caixa d'água aberta? Ninguém percebeu. Como é que você está procurando uma pessoa, você não percebe uma caixa d'água de 9 metros de altura por 3 de largura aberta? Então, assim, é absurdo. Eu sei que o caso foi dado como encerrado. A única coisa que a família pôde fazer foi tentar processar o hotel, porque viu as condições da filha e não chamou nenhuma autoridade, não, enfim, não entrou em contato com ninguém. E ela vira e fala que aquilo não era uma coisa incomum no Cecil. Então, pra ela... E se ela tivesse chamado a polícia, será que alguém teria ido? Ela tá pouco se lixando, gente. Sinto muito. É a pessoa mais fria desse documentário. Agora, tem uma cena... que quando, né, tudo é desvendado, não, porque a questão ali do erro que foi corrigido 2 dias depois no laudo dela foi um acidente, né, todo humano tem o direito de errar, tanto que, olha, as pessoas leram errado, foi um erro de interpretação, tudo era um erro de interpretação. E aí ele vira e fala, só de falar disso, vocês podem perceber, tipo, é quase como se eles falassem, gente, vocês estão vendo que eu tô sofrendo? Eu tô conseguindo sofrer o suficiente aqui na frente, porque eu não tô conseguindo, não sei. Porque ele chega e fala, não, só de falar nisso, olha, eu já fico... E aí você percebe que o cara não tá assistindo nada, ele tá normal. Entende? Aí colocam psicólogos falando, gente... Enfim, foi uma passação de pano. E aí a Netflix ganha o quê? Processinho. Por quê? Não foi só eu que achei que não foi passação de pano, gente. Tem uma porrada de gente achando que foi. Cada um tem os seus, enfim, os seus apontamentos, os seus motivos. Só que existe uma coisa que não pode ser mudada. A questão, né, de que a Netflix sim pode estar sendo processada, porque quem comprou esse hotel, né, o hotel, você vê que a gerente, ela tá dizendo o quanto ela zelava pelo hotel, ela quase tá entregando o currículo pro novo dono, né, que disse que ia reformar. O hotel iria ser inaugurado agora, no final de 2021, não sabemos se isso vai acontecer, mas acontece o seguinte, que ele comprou esse hotel por 20 milhões. Na minha opinião, foi mais um enganado, mas tudo bem. E aí, o que acontece? As lacunas precisavam ser fechadas, então isso aí precisava ser resolvido e de uma forma pública. E parece que a forma encontrada foi justamente essa, fazer um documentário para que as pessoas não perguntassem mais, não tentassem mais ir ao hotel. Também, muitos grupos de pesquisa paranormal passaram a poder entrar no hotel, coisa que eles nunca deixaram. Talvez não era porque não quisessem mostrar, porque eles ganharam muito dinheiro com turismo depois do que aconteceu com Elisa. Muitas pessoas iam até lá porque era o hotel da Elisa. Então eles também ganharam dinheiro com isso e depois não deixavam essas equipes, porque essas equipes, elas vão a muitos lugares. E aí você começa a encontrar muitas coisas ali que não era interessante para a gerência e para os donos aí saberem que acontecia dentro do hotel. Então, a questão até do perigo, o próprio casal, eles relatam. Vocês imaginam, gente, você sair do seu país para você beber água de cadáver. Porque foi o que aconteceu com essas pessoas, assim. Aquele lance da água descer, aquilo ali, só de... Quando falou assim, tipo...
Não deu. Tipo, eu queria encarar um hambúrguer e não consegui. Enfim, mas vocês entendem que, assim, olha como hoje em dia até isso a gente tem que tomar cuidado, mesmo que é um documentário, mesmo que é alguma coisa assim, por isso que eu sou chata. Fico em cima, vou pau a pau, puxo. Eu tenho essa história de memória, assim, gente, de memória. Ela foi encontrada 9 dias depois, eu tenho estudo de memória, porque foi uma coisa que todo mundo falou na internet, todo mundo falou em tudo quanto era lugar, virou quase uma lenda urbana mesmo, de fato, virou uma lenda urbana. E não adianta, gente, esse caso não foi resolvido, esse caso foi abafado e agora abafou de vez com a Netflix. Mais uma vez, repito, o hotel foi vendido em 2017 para ser reinaugurado, agora com outro nome, com outro jeito. Então eles querem fazer um hotel de luxo na metade do hotel e na outra metade uma moradia popular para não tirar as pessoas que moram no local. Na verdade, as pessoas acho que já não estão no local, parece que o hotel agora tá vazio, não tem ninguém, desde que foi vendido, parece que todo mundo foi retirado, porque é assim, né, você retira pessoas e tudo mais. E com relação ao lance do Skid Row, eu não sei explicar muito bem, eu não fui a fundo, eu percebi que era um lance ali com a galera que estava ali, meio que um local que eles determinaram da cidade ali, que começaram a chamar de Skid Row. A única coisa de Skid Row que eu conheço é a banda Skid Row. Então isso já é uma questão social. Então você vê, eles colocaram um psicólogo, questão social, tudo isso em cima do quê? De um crime. Porque no fundo eles não queriam falar do hotel. O hotel tem uma história, ele foi inaugurado em 1919, teve sua grandiosidade, era um hotel grandioso, existe uma história do Cecil, mas ela não foi contada. O caso era, vamos abafar o caso de Elisa Lam agora, durante esse período antes de ter a inauguração do novo hotel, que parece aí que o dono novo quer fazer um grande hotel. Acontece que as pessoas que estão ali naquela condição não saíram de lá, infelizmente. Então eu acho que juntamente com isso ele poderia entrar em uma parceria, né, com, sei lá, os responsáveis nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, não sei se é prefeito também, de repente criar um lugar para aquelas pessoas morarem, porque assim também eles tiram as pessoas da rua. Então depois tem toda uma apelação de como todo mundo ainda ama Elisa Lam e tudo mais. Gente, Elisa Lam foi um excelente, foi assim, foi a coisa mais interessante, uma época do YouTube aí, gerou conteúdo para uns 3 anos, para milhares de canais, no Brasil, fora do Brasil, em vários lugares, e era por isso. Não tinha vontade de fazer esse caso, porque já não tinha mais o que falar sobre ele. Agora, essa passação de pano, eu não poderia perder. Então, gente, de fato, assistam, é muito legal. E tentem perceber esses pontos. Tentem perceber a fisionomia, a empatia, a cara que o zelador do hotel, ele fala, sabe? Você tá vendo que ele foi ali instruído, ele teve que jogar aquele jogo. A cena bizarra do cara dizendo, vocês estão conseguindo perceber como eu fico? Ele querendo atuar ali, você tá percebendo, sabe? Então deixa de lado o apelo deles e tenta raciocinar. Não tem como. Eles basicamente deixaram nas costas, sabe de quem? Do mais fraco. O zelador foi quem fechou qualquer possibilidade de alguma coisa ter acontecido, porque ele já foi lá e disse que a tampa estava aberta. Fizeram ele praticamente mentir, porque disseram que foi só um erro. Então, de fechado para aberto, e ele teve que corroborar com aquilo. Ele deve ter ganhado dele? Deve, mas acontece que ficou na consciência dele. Só que não sei, isso aí é individual de cada um, às vezes a pessoa nem tem tanta consciência assim. Acontece que isso foi sim o que mudou toda a história, fazendo com que uma morte que poderia ter sido autoprovocada ou até mesmo ter sido um crime, virar apenas um afogamento acidental e ter assim o seu encerramento. O vídeo vai ficando por aqui, comentem aqui embaixo qual é a teoria de vocês, se vocês assistiram, o que vocês perceberam, porque assim, tem coisas que são bizarras. Óbvio que o hotel tem uma energia péssima, não se limitem a pensar que é só lá não, tá? Que lá é muito grande. Mas todo hotel, gente, passa todo esse tipo de gente mesmo. Coisas bizarras acontecem em hotéis o tempo todo. Agora lá é um lugar de, né, tem o lance da Dália Negra, então, enfim, tem uma porrada de história desse hotel aí. E esse precisava ser logo resolvido, porque aí já era muita coisa pro dono novo, né? Então, gente, conta o que vocês pensam aí. A questão também daquele exame que eu achei estranho também, ficou aí em aberto. E pra mim ainda, por mais que provem, reprovem, sim, essa menina tinha sérios problemas, estava em mania, tinha problemas mesmo, mas acontece que tem mais coisa ali.
talvez não conseguissem mesmo saber o que aconteceu, mas tem que deixar em aberto se você não consegue identificar, tá lá, né, causa desconhecida, você tem que continuar, você tem que achar, né, você não pode arquivar. Então agora não, agora já foi resolvido, ele não está mais em um caso a ser investigado e o novo dono pode seguir em paz com as suas obras, porque parece que ele vai mudar tudo e até mesmo a localização dos quartos e tudo mais vai ser mudada. Então acabou aí a investigação do que aconteceu com Elisa Lam. Eu quero saber de vocês aí o que vocês pensam, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Comentem se gostaram desse formato novo aí de vídeo, que eu trago mais pra vocês desse tipo de série mais documental, que talvez tenha um pouquinho mais a nossa carinha aqui no canal, tá bom, gente? Eu espero que tenha dado tudo certo, luz e áudio, tá bom? Se ficaram até o final, comenta que ficou até o final, gosto muito de saber e também ajuda bastante. E bora lá assistir pra ver se vocês conseguem identificar essas coisas aí, mas vocês vão conseguir, gente, é visível, tá bom? Eu vou nessa, gente, um super beijo pra vocês, um excelente meio de semana e até um próximo vídeo. Fui!